Terceira semana de novembro, começando aqui no Filme a Filme, e olha só quem chegou finalmente, a grande espera da temporada, a grande espera do ano para os fãs de Harry Potter, Animais Fantásticos. A gente vai falar tudo sobre ele aqui hoje no Filme a Filme, não sai daí. Animais Fantásticos e Onde Eles Habitam é o novo filme do universo Harry Potter, um filme aguardadíssimo, escrito dessa vez pela J.K. Rowling, que é a autora original de toda a saga literária do Harry Potter, e ela está estreando no cinema como roteirista. Olha que legal. É um spin-off, ele é baseado num livro que a autora lançou em 2001, né? Sendo que Harry Potter começou a ser publicado em 98, então estava bem no comecinho da saga ainda. Ela lançou esse livro, ela expandiu completamente o universo desse livro, né? O filme ele se passa nos anos 20, a história desse primeiro filme especificamente ela se passa em 2 dias. O livro original era um livro didático, né? Ele não era um livro com uma história, com tanta riqueza e profundidade e possibilidades. No início não eram nem para ser 5 filmes, mas ela estava tão criativa que ela expandiu isso para 5 filmes. Ela também tem todo o controle criativo da produção esta formada por pessoas que estão do lado dela e do lado da franquia Harry Potter, algumas desde o início, né? O diretor mesmo fez os últimos 4 filmes, mas o produtor está desde o início, então, por consequência, boa parte da equipe já está muito habituada ao universo Harry Potter. O protagonista, que é o herói desse primeiro filme, mas não necessariamente vai ser o herói de todos os filmes, ele chama Newton na história e é interpretado pelo Ed Redmayne, que é um cara que ganhou, com pouca idade, já ganhou um Oscar de melhor ator pela Teoria de Tudo. Essa saga tem um aspecto bem interessante, bastante ousado, que eles vão mostrar a relação entre o Dumbledore e o mago Grindelwald. Espero estar falando o nome dele corretamente, que é um mago que é o rival do Dumbledore e foi a grande paixão do Dumbledore. Mas o filme, a saga, vai culminar com a batalha entre esses 2 personagens, que vai passar por muita coisa no meio do caminho. Vai mostrar sem preconceito nenhum o fato do Dumbledore ser homossexual e ter essa relação com esse mago. Isso tudo vai acabar desembocando nessa grande batalha no final da saga. No entanto, apesar do tema ser muito legal, muito moderno e muito ousado, os fãs reclamaram muito com a escolha de Johnny Depp para fazer o tal desse mago, o tal do vilão, né? Primeiro porque o Johnny Depp, segundo a visão desses fãs, tá um ator um pouco desgastado, um pouco repetitivo, que não consegue sair daquilo, né? Mais um Piratas do Caribe. E um outro aspecto bem mais sério, que ele foi acusado de agressão, né? À esposa dele. Então muita gente ficou bastante incomodada. Lembrando que os filmes do Harry Potter juntos arrecadaram mais de 7 bilhões em bilheteria, 7 bilhões de dólares em bilheteria. Então, em tempos de franquias cinematográficas, por que não revisitar, né? Por que não? Acho que a pressão também não deve ser das menores em cima da J.K. Rowling, que é muito rica já, não precisaria mais desse dinheiro, mas a indústria pede por franquias de sucesso, e por que não usar Harry Potter, que talvez seja o maior sucesso entre as franquias até hoje. Então é isso aí, se você gosta de Harry Potter, se você fez parte dessa geração que cresceu lendo os livros, é obrigatório você ir assistir esse filme que estreia essa semana. Mais uma estreia muito legal essa semana é o filme Ela, em francês. Novo filme do diretor Paul Verhoeven, o grande diretor de Robocop, de Instinto Selvagem, que estava afastado dos cinemas aí por muito tempo e pegou esse projeto para fazer. O filme é baseado num livro francês chamado uma expressão de surpresa, de 3 pontinhos, ganhador de um prêmio de literatura na França e adaptado pelo Paul aqui para o cinema. É um filme que teve uma dificuldade de ser produzido porque ele lida com um tema bastante espinhudo para os dias de hoje, bastante delicado, que é o estupro. A protagonista do filme, interpretada pela Isabelle Huppert, é uma executiva do ramo dos games, e essa mulher tem sua casa invadida num belo dia por um homem mascarado, e ali acontece uma cena violentíssima de estupro. E depois que esse estupro acontece, essa mulher entra num estado psicológico de obsessão, talvez. Ela fica querendo muito saber quem é essa pessoa, o que aconteceu. Ela não conta num primeiro momento pra polícia, ela começa a viver essa obsessão, entrar num jogo meio de gato e rato. O filme concorreu ao prêmio Palma de Ouro no Festival de Cannes, ele foi o grande destaque do festival, e ele foi o filme escolhido pela França para mandar para o Oscar de 2017. O Paul Verhoeven, ele estudou francês para se comunicar com a equipe, ele que é holandês e normalmente trabalha com a equipe da Holanda
ele abriu mão de sua equipe para trabalhar com uma equipe francesa pela primeira vez, o que trouxe várias dores de cabeça para o próprio, tanto que ele foi lá correndo aprender francês, mas depois ele fez um grande elogio, falou que a equipe foi maravilhosa e eles conseguiram fazer o filme do jeito que ele planejava fazer. A temática é meio difícil, mas parece ser uma história bem interessante de assistir. Só pela volta do Paul Verhoeven, a direção já acho que já vale a pena. Então é isso aí, Elle. Vamos falar agora de Um Estado de Liberdade, The Free State of Jones, em inglês, que é um filme que se passa, mais um filme que se passa durante a Guerra Civil Americana, durante a Guerra de Secessão, uma das guerras mais sangrentas da história americana e onde morreram mais americanos, parece que morreram mais de 700 mil americanos, que é mais do que as duas guerras mundiais somadas em perdas americanas. O filme é dirigido por Gary Ross, um cara que já foi indicado 4 vezes ao Oscar. Ele tá tentando tirar do papel esse projeto desde 2009. Ele conseguiu rodar o filme em Jones County, né, que foi um estado livre durante um tempo. Isso é muito legal também. Parece que alguns dos figurantes, pessoas que participaram do filme, são inclusive descendentes do próprio personagem principal, né, do Newton Knight. O filme conta a história de Newton Knight, uma história verídica, que foi um cara que era membro dos Confederados, mas resolve sair da organização para fundar um estado livre. A crítica falou que é um pouco exagerada, um pouco enaltecendo demais a figura desse personagem, que é um pouco distante dos fatos históricos, então ele fica com aquela cara de herói forçado americano que não cola mais, né? Ninguém fala que é um grande filme, que é um filme excelente, é um filme mediano. Então vamos nós mesmos tirar as nossas próprias conclusões sobre Um Estado de Liberdade. Bom, vamos agora para as rapidinhas, começando com um filme japonês, Depois da Tempestade, dirigido pelo Kori-eda Hirokazu, que é um diretor bem famoso, de bastante expressão da atualidade. O filme japonês chama Umi Yorimo Fukaku, mais profundo do que o oceano, e aborda uma relação familiar entre um pai que acaba se separando da família, ele vira um detetive, tem até um clima pelo trailer assim, né, um clima leve o filme, e durante uma visita à casa da ex-mulher para encontrar o filho, acontece um furacão, uma grande tempestade, e eles ficam ali confinados, remoendo as suas emoções e conversando e indo fundo nos seus sentimentos. Então mostra essa coisa, esse lado bem humano e conflito de gerações no Japão, né? Esse tema que é bastante abordado por esse diretor. É um filme bastante elogiado lá fora, fez parte do Festival de Cannes e, poxa, vamos todo mundo assistir, parece ser um filmaço. Próximo filme é Sob Pressão, um filme com Júlio Andrade, Andréa Beltrão e Marjo Orestiano, que são médicos e recebem ao mesmo tempo, um hospital que é super precário, eles recebem ao mesmo tempo um bandido, um policial e uma criança. A criança tem um pai rico que faz pressão para ser salvo primeiro, os policiais fazem pressão também, e os outros bandidos querem entrar para salvar aquele bandido ali e tal. Imagina essa situação. O diretor falou que a visão dele é mostrar a rotina de uns médicos vivendo numa situação de quase guerra civil, que é o Brasil. O filme ganhou 2 prêmios no Festival do Rio de Janeiro. Creepy, mais um filme japonês dirigido por Kiyoshi Kurosawa, um cara que já tem 18 filmes e esse é o retorno dele pro terror japonês, né, que se popularizou muito com Ring, né, que é o Chamado, e outros filmes, O Grito. Teve uma onda nos anos 2000 de terror japonês. Esse é mais um dessa safra, de um diretor bastante consagrado. Ele conta a história de uma família que desaparece inteira, só deixa uma criança para trás, uma das filhas fica para trás, e um psicólogo criminal vai investigar esse caso, e na paralela ele começa a conhecer os vizinhos dele próprio, que são pessoas bem estranhas e bem suspeitas. Terror japonês é muito legal, pode assistir, que você vai sentir muito mais medo. Eu acho que muito filme hollywoodiano aí que abusa de música e não sei o que, costuma ser uma coisa muito mais crua e uma coisa mais psicológica, meio bizarra. Pelo título, Creepy, deve ser bem creepy, acredite em mim, eu gosto muito desse gênero. Depois da comédia adolescente É Fada, a Kéfera, a youtuber Kéfera, volta ao cinema numa versão adulta com O Amor de Catarina.
A Kéfera agora se arrisca em um drama, ela vai fazer uma versão mais para os adultos desse filme, interpretando uma atriz de telenovela. A protagonista do filme, na verdade, é Rose, que é interpretado pela Grace Barros, uma mulher que se descobre traída pelo marido. Na tentativa de recomeçar e redescobrir o amor, ela acaba se inspirando na rocambolesca novela O Amor de Catarina, que é uma febre nacional. As Confissões, filme do diretor Roberto Andô, que já fez o premiado Viva a Liberdade. Agora ele resolve debater a economia europeia num filme que se passa numa reunião do G8. São todos lá os líderes reunidos, quando um dos convidados se revela ser um monge italiano misterioso. Quem que é esse cara? Todo mundo começa a questionar o que esse monge está fazendo lá numa reunião sobre crises cheias de líderes importantes. O filme tem várias referências Hitchcockianas na trilha sonora e no roteiro, e ainda tem um quê de assassinato em Gosford Park, um thriller num ambiente inusitado, filme italiano, parece muito interessante. BR-716 também está estreando essa semana, um filme dirigido por Domingos de Oliveira, que é um cineasta considerado quase que uma instituição de dramaturgia aqui do Brasil, tem quase 60 anos de carreira e teve, além do cinema, no teatro e na televisão, atuando como escritor e roteirista. O título desse filme faz referência ao endereço do Domingos de Oliveira, no início dos anos 60, que era a Rua Barata Ribeiro 716, né? BR-716. O protagonista do filme, o Felipe, é um retrato do próprio diretor, que começou a escrever e viveu os anos áureos da sua boemia no apartamento de Copacabana. Vamos falar agora de Maresia, um filme inspirado na obra Barco a Seco, de Rubens Figueiredo. Maresia é protagonizado por Júlio Andrade, que encara o desafio de viver dois personagens distintos. O filme marca a estreia de Marcos Gutmann na direção de longa-metragem. Temos também o documentário Marias. O primeiro longa-metragem de Joana Mariani aborda as diferentes devoções e representações religiosas das Marias, através das festas padroeiras e por toda a América Latina. Além disso, ele apresenta uma jornada pelo feminino, buscando todas as particularidades de cada culto, que mesmo destinados à mesma divindade, eles são bem diferentes, bem distintos. Coragem é um documentário do Sebastião Braga, que após abrir a sua produtora Fio Filmes, ele e sua equipe foram convidados para fazer um vídeo voluntário sobre o intercâmbio entre os alunos do Conservatório de Paris e alunos do programa social da cidade de São Paulo. A partir desse contato surgiu a ideia de fazer um documentário contando a história de um dos alunos de música. O documentário já passou em diversos festivais internacionais pelo mundo todo e recebeu alguns prêmios em alguns deles.